Vejam só, podemos ver as montanhas lá ao fundo. Eu quero ver quem consegue adivinhar em qual praia brasileira nós estamos agora, hein? $1 milhão para quem adivinhar. Ninguém vai adivinhar porque não estamos no Brasil, estamos aqui no Canadá, Wasaga Beach, que é a maior praia de água doce do mundo, a mais longa, né? Sim. E pessoal, aqui perto de Wasaga Beach, um pouco mais ao sul, tem uma cidade chamada Barrie, né? Que é onde o Marco mora, pelo menos por enquanto, né? Por enquanto. E não é de hoje que muitos canadenses e brasileiros vão para lá. A gente vai falar sobre isso, sobre Barrie, como que é morar lá. E Júnior também vai estar aqui com a gente. Ele está sem microfone, ele vai ter que gritar um pouco. Vou ter que compartilhar o microfone dos dois aqui. Mas você mora em Toronto já há quanto tempo? Moro em Toronto já há 8 anos. 8 anos em Toronto? 8 anos já. Vamos caminhar aqui, bater um papo. Deixa eu mostrar a praia aí pro pessoal. Ó, o sol tá daquele lado, então segura a câmera aqui. Então, né, falei muito mal de Toronto nos últimos vídeos. Nem tanto. Mas, pro pessoal que concorda mais ou menos, só que não quer sair do Canadá, não quer ficar muito longe, tem opções nos arredores, não tem? Com certeza. E você trocaria Barrie por Toronto para morar? Jamais. Eu acho que uma vez que você sai de cidade grande, é muito difícil para subúrbio, né, aqui no Canadá, é muito difícil você voltar por muitos motivos. Mas eu acho que mercado cheio, trânsito, o asfalto, principalmente depois do inverno, né, a neve destrói muito o asfalto. Então em Toronto tá muito denegrido as últimas vezes que eu fui lá. E são muitos motivos que eu não voltaria, mas eu tenho filhas, né? E eu acho que é um ambiente mais tranquilo, no geral, para criança, assim. E o custo de vida? Olha, eu acho que é muito parecido com Toronto, no geral. A diferença é que em Toronto, talvez, eu tenho uma casa aqui. Sim. E eu acho que um apartamento muito pequeno em Toronto seria o mesmo preço da minha casa aqui. Isso, né? Então isso é um dos motivos que também eu cheguei em 2016 aqui e eu acabei rodando bastante. Eu fui para Hamilton, uma subcidade de Hamilton, um distrito chamado Stony Creek, que era um subúrbio muito bom também. E agora eu estou em Barrie, né? Eu mudei para cá ano passado e a gente vai em busca disso, né? Em busca de tranquilidade e de qualidade de vida na cidade. E Barrie acaba tendo muitos restaurantes, muitas coisas que o subúrbio anterior que eu tinha não tinha. Apenas em Toronto a gente conseguia encontrar algumas coisas. E tem praia também, né? Tem praia. Muito longe daqui, ó, tem isso aqui, pessoal. Eu não estou mostrando muito porque eu solto daquele lado, né? Então, ó, e assim, essa água, ela não é gelada como a água do Lago Ontário em Toronto, né? Isso aqui, ó, dá para ficar no verão, em julho, você pode entrar aqui e nadar de boa. É seguro para criança também, porque é bem raso, né? Não tem ondas fortes. Sim. Né? E água doce. E Júnior, você conhece Barrie também? Conheço pouco de Barrie, eu vim aqui algumas vezes, né? A Natasha morou aqui. Para quem conhece, a Natasha é minha esposa, ela morou aqui e então ela conhece bem mais aqui. E é a cidade favorita dela no Canadá, então a gente vem bastante para cá assim para passear, mas eu venho poucas vezes assim, não vim tantas vezes como ela. Mas é um lugar maravilhoso, Barrie é incrível assim, você quer sair de Toronto, uma cidade grande, Barrie é uma boa opção. Só para falar também, é mais ou menos entre 50 minutos e 1 hora de Toronto, né? E tem algumas estradas principais. Antes eu morava em Hamilton, que era no oeste de Toronto. 1 hora a oeste, mais ou menos. 50 minutos também, mesma coisa. E a estrada para o norte, eu acho muito melhor, assim, né? Então, assim, também você tem que levar em consideração como que você chega em Toronto. Lá onde eu morava não tinha GO Train. Aqui tem GO Train. Para quem tem que fazer commuting, tem muitas pessoas que eu conheço que pegam um trem e acabam indo, né? É 1 hora e 10 de trem, se eu não me engano. Não é muito diferente do percurso de carro, né? Também exatamente. É 1 hora, pode ser mais com trânsito, né? Na entrada das cidades. Né? Eu acho que no verão fica um pouco mais engarrafado, porque essa área aqui é uma área de cottage, né? O pessoal tem casas de praia, vamos dizer assim, casas de veraneio. E o pessoal acaba vindo mais para essa região. E aí a estrada enche um pouquinho mais, mas no decorrer do ano, a maior parte do tempo é bem tranquilo, assim. E é verdade que isso aqui já se tornou uma praia de farofeiro aqui no Canadá?
Olha, se perguntar para um brasileiro aqui, quem não ouviu falar de Wasaga Beach, né? Você viu lá no começo da praia, não sei se depois você vai mostrar, mas tem aquelas, como se fosse camelôzão assim, né? Tipo, o pessoal vendendo roupa e tal. Dá para sentir, naquela carência pós-inverno, dá para você forçar a barra e dizer que tá se sentindo no Brasil, entendeu? Sim. E, Júnior, você tem um canal no YouTube também, né? Tenho sim. Qual que é seu canal? Junior Lima Channel. Dá uma pesquisada aí que vocês vão achar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pô, por favor. Você está falando do que lá no seu canal? O canal agora, nesse momento, está focado em mostrar cidades menores ao redor de Toronto. Que a gente mora em Toronto, então mostrar cidades menores ao redor de Toronto. E a gente vai começar a expandir isso, mostrar cidades menores ao redor de Montreal, Quebec, Ottawa. Depois a gente vai para Calgary também, mostrar algumas coisas ao redor ali também. A ideia é ir expandindo isso para mostrar para os brasileiros, mostrar para o pessoal que segue o canal que existem outras opções que não são só cidades grandes, né? O pessoal vem para cá, acha que é Toronto, vem para cá, acha que é Quebec, Ottawa, Calgary, Vancouver, e esquece que tem as outras cidades, como Barrie, que é uma cidade incrível, tem uma qualidade de vida muito maior, você sai do trânsito, e em termos de aluguel, como o Marco acabou de falar, com o preço que você paga um apartamento de 2 quartos lá em Toronto, e muito mal localizado, você aluga uma casa inteira, com backyard, com qualidade de vida, com tranquilidade, sem trânsito, em Barrie. Sim. O nome do seu canal, então, deveria ser Cidade Satélite. Deveria, que né? é isso que você está analisando, né? Bem isso. E você vai para Ottawa também, a gente tem que ir para lá em breve. Sim. Tá? Infelizmente eu fui coagido a ficar no Canadá mais tempo. Graças a Deus, coagimos ele a ficar. Porra. Queria que ficasse até o Halloween? Não. Se eu ficar aqui mais de 6 meses, eu me torno residente fiscal, eu vou ter que dar dinheiro pro Trudeau para fazer coisas que eu não concordo. É 40%. Hein? Não dá não. Mas pessoal, já em julho vamos pro Panamá e depois pro Brasil, tá? Já tá confirmado já. Minha irmã queria que eu ficasse até o aniversário dela aqui no meio de julho. Eu falei, beleza, mas no dia seguinte eu tô indo embora. E é isso, já compramos a passagem pro dia seguinte. Não é porque por mim agora, muitos vão me xingar nos comentários, mas acho que eu falei isso no vídeo anterior, né? Falou. Por mim agora eu estaria em Santa Catarina já. Ou em João Pessoa, eu queria passar julho em João Pessoa, né? Mas infelizmente não vai dar dessa vez. Eu queria perguntar aí sobre os problemas de Barrie. Não que eu seja negativo, fique mostrando problemas dos lugares, eu não faço isso. Não. Sim. Mas assim, tem cracudo, tem usuário, tem crime, como que é? Olha, eu acho que é a maior cidade da região, assim, né? Dessa área. Então, como qualquer cidade, você consegue ir na rua e consegue, de vez em quando, ver alguma coisa ou outra. Mas, na média, eu acho que é algo que não tem nem comparação a Toronto ainda. E vamos ser justos, né? Até pelo tamanho da cidade. Sim. Se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, não sei, mas da última vez que eu chequei tinha 130 ou 150 mil habitantes. A gente viu a placa, né? Era 100... 140 e poucos mil. Aí já aumentou, né? Gente. Contando comigo que mudei ano passado. Então, assim, é uma cidade que está crescendo e você vê isso muito em subúrbio aqui, né? Dependendo de como o subúrbio é administrado, como a cidade é administrada, o crescimento pode ser desenfreado. Por exemplo, se tem uma região que só tem casa e tem uma escola e você começa a subir 7 apartamentos num lugar, não comporta. Mas existe uma seriedade no urbanismo das cidades no geral que deixa pelo menos eu vejo isso em Barrie, é um crescimento até o momento sustentável, né? Então eu acho que um problema de Barrie é a neve, que apesar de estar 50 minutos ao norte de Toronto, eu acho que faz uma diferença e tem muito mais neve do que Toronto, né? Aqui começa a cair neve, aqui não, em Barrie, que a gente tá em Wasaga Beach, mas em Barrie começa a cair neve mais ou menos ali em outubro já, né? Olha, eu acho que final de outubro, de vez em quando tem alguma coisa. Eu acho que, não sei nem se é a diferença de quando começa a cair neve, mas eu acho que quando cai aqui, cai mesmo. Eu lembro que ano passado teve um dia que a gente estava levando nossas filhas na Disney On Ice em Toronto, lá no Scotiabank Arena, e tava uma nevasca absurda. Eu falei, cara, vamos cancelar o show. Aí quando a gente chegou lá em Toronto não tinha neve nenhuma. Mas a gente faz, lá em Toronto a gente tem uma brincadeira que a gente faz com o pessoal de Barrie, porque começa a chegar meio de outubro, começa a aparecer do nada uns carros lá com neve. Ele fala, esse pessoal veio de Barrie, porque lá não tá nevando. Sim. Tem uma diferença. Da hora.
eu ia perguntar sobre a sua casa. Você vendeu Sim. sua casa em Barrie recentemente? Vendi. Você já estava pensando em vender e aí você viu algum vídeo aí de algum youtuber malvado que te ajudou a decidir? Como que foi? Tem uma galera aí que incentiva, entendeu? Tô tentando passar os vídeos direto aí, mas acabo vendo o vídeo pelo conteúdo, entendeu? E aí influencia. Pois é, mas assim, eu tava conversando com você, né, Rafael, que foi, claro, não é porque eu vi um vídeo no YouTube que eu decidi fazer isso. Foram vários fatores fazendo isso. Eu acho que o principal fator foi o custo de vida, que está muito alto. E as casas aqui no Canadá acabaram valorizando muito, né? Sim. E eu acho que existem lugares mais... Até mesmo dentro do Canadá, como Calgary, por exemplo, que o pessoal sai dessa região, por mais que Barrie seja mais barato, não é tão mais barato assim, né? Então, tem lugares tipo Calgary e outros lugares no Canadá e fora do Canadá também que eu posso usar essa arbitragem, vamos dizer assim, a quantidade de dinheiro que eu consegui acumular, que se eu trocasse de casa, eu consegui pagar uma porcentagem pequena da casa aqui nessa região. Mas se fosse para um lugar como, sei lá, outro país, esse dinheiro no Brasil é muito relevante, Sim. em outros lugares é muito relevante, e aqui eu ia trocar 6 por 7 ou por 5, sabe? Não digo nem pelo mesmo número, mas isso me fez essa parte financeira e também essa cultura woke, né? Isso. Ih, o vídeo ficou polêmico. Lá vem os dislikes. Eita. A cultura woke. Né? Não, mas assim, para quem tem filho, é complicado. Mas assim, na parte da casa, o Marco me enviou um e-mail e falou: assisti seu vídeo, e aí agora eu tô vendendo a minha casa aqui em Barrie e tal, e convidei para o piquenique dos inscritos lá no High Park em Toronto. A gente se conheceu e agora nos convidou para conhecer Barrie, né? E a gente estava conversando sobre isso, né? Cultura woke, que assim, para quem ama, para quem curte isso, para quem acha que é maravilhoso, parabéns para você. Só que assim, se você valoriza a diversidade realmente de opinião, você tem que entender que há pessoas que seguem uma filosofia diferente, que seguem outra religião, né? Porque cultura woke se tornou uma religião, deveria ser chamado de religião woke, que no Canadá é quase que uma religião estatal agora, né? Sim. Então aqui é meio que uma quase democracia. Você é só um pouquinho dramático em dizer que é uma teocracia em que a religião oficial do Estado é a religião woke. E não tem mais separação de igreja e Estado. Sim. E isso acaba interferindo. Sim. Né? Ainda mais assim, quem tem crianças, quem não quer seguir essa cultura, essas pessoas já vão ter talvez um pouco mais de dificuldade de adaptação e vão se decepcionar um pouco mais com o Canadá, eu acho. Sim, eu acho que eu sou muito a favor da liberdade do indivíduo. Não importa o que você acredita, eu acho que você tem que ter liberdade. O governo não tem que ditar. Tudo pode ter um limite, né? Mas o governo não tem que ditar coisas tão detalhistas da sua vida. Eu acho que você tem que ter liberdade. Tem que ter liberdade de fazer tudo que a própria cultura woke, no geral, impõe. Né? Eu só acho que é o jeito que, de fato, essa imposição está acontecendo. Né? Por exemplo, na escola da minha filha, tem 5 bandeiras, né, da cultura que a gente está falando. Do arco-íris? Do arco-íris, e não tem nenhuma do Canadá. Agora nesse mês, né, especial, que é o mês que é deles, vamos dizer assim, a bandeira do Canadá foi trocada pela bandeira do arco-íris na escola da minha filha, que ela tem 5 anos, e a criança mais velha na escola tem 8, 9 anos, se eu não me engano, assim. Vai até 8 ou 9 anos. Então, eu acredito, sabe, que todo mundo tem o direito de ser o que quiser. Mas eu acho que acaba passando do ponto, na minha opinião. E isso, no Canadá, no geral, fica um pouco complicado. Comentar sobre isso, Júnior? Porque os meus comentários são sempre polêmicos a respeito, então é meio complicado. Mas eu sigo a mesma ideologia a mesma ideia, o mesmo conceito de visão que o Marco colocou. Acredito que a gente deveria ser mais livre para poder criar os nossos filhos, principalmente, porque o Canadá não deixa você criar seu filho. Então, se você aí no Brasil acha que a cultura woke é legal e você quer ter ainda o poder de decisão do que seu filho pensa, da educação do seu filho, de como ele vai se comportar, pensa 2 vezes, porque aqui no Canadá você não tem direito de educação. Esse seu filho, ele é criado e educado pelo governo. É o que o governo quer e não o que você acha certo. Então o seu filho vai ser educado pelo governo.
Eu acredito que tenham até exceções, apesar de o governo tentar impor a qualquer tipo de instituição, né? Eu acredito que existam exceções, por exemplo, tem escolas privadas que são voltadas para a área mais conservadora, tem escolas privadas que simplesmente não tocam no assunto e não são conservadoras. Sim. São apenas escolas, como as escolas, na minha opinião, deveriam ser. Né? Não é pró-religião cristã, não é pró-woke, é pró a educação da criança. Né? Sim. É o que então, importar, né? Exatamente. Eu acho que existem exceções, mas você basicamente tem que pagar em cima dos altos impostos que você paga, você tem que pagar mais para ter uma coisa que deveria ser básica. Né? Na minha visão. Sim. Mas enfim, né? Não é só isso, são vários fatores, né, que eu vendi minha casa que a gente nem sabe o que vai fazer agora, sinceramente, mas a gente vai decidir se vai ficar no Canadá, se vai pro Brasil, se vai para os Estados Unidos. Volta para Dubai? Eu trabalho para uma empresa hoje que é de Dubai, né? E penso também, mas minha esposa não pensa, então, né? Dizem, aqui falam muito happy wife, happy life. Então a gente tem que ir aonde a família toda se alegra, vamos dizer assim. Né? Como você trabalha remoto, e eu falo muito disso, eu vou te perguntar sobre o seu trabalho, mas um comentário que eu ia fazer para fechar essa questão da cultura woke, que é como religião, é que eu sou a favor da liberdade. Eu acho muito bonito, por exemplo, o muçulmano vivendo de acordo com a religião dele. Cara, o que você acredita, pratique então. Cristão também. O judeu também, sou totalmente a favor da liberdade, do cara ter lá a igreja, a mesquita, a sinagoga dele, maravilha. O que eu sou contra é impor isso a outras pessoas, ou então misturar a religião com o Estado e querer impor isso nas escolas, nas cortes e tudo mais. Isso eu sou contra, que aí já passa a ser uma teocracia. Então assim, eu acho que nos livros de história do futuro, talvez eles vão falar que quando a cultura woke se separar do Estado, vai ser a segunda separação de igreja e Estado, que hoje a gente fala disso pensando lá em Thomas Jefferson e tal, Estados Unidos, Declaração da Independência e tal, mas eu acho que novamente a gente precisa mais uma vez de uma separação de igreja woke e Estado. Enfim, deixa eu trocar o ângulo agora, aí eu vou te perguntar sobre seu trabalho. Você quer que eu seguro? Quer segurar um pouco aí? Eu ia mostrar pro pessoal as bandeiras, tem duas bandeiras enormes do Canadá ali. Olha que bonito. Essa é do Canadá mesmo. Sim, essa é a bandeira oficial. Quer dizer, se bem que a oficial agora está mudando, eles estão colocando mais cores, estão deixando ela um pouquinho mais colorida. Quer segurar um pouco aí? Eu tô dançando aí, pessoal, porque eu vou me cansando, né? Fica no meio. Sim. Cansa segurar. Essa vida dura de youtuber, né? Deixa eu aumentar Posso revezar também. Peraí. Aumentar o tamanho do pau de selfie. Braços agora. 6 braços para segurar. É isso aí. Então, Marco, seu trabalho. Você trabalha de forma remota no Canadá, mas não é para uma empresa canadense, é para uma empresa em Dubai. Eu trabalho para uma empresa. Eu trabalho como desenvolvedor de software, né? E eu trabalho para uma empresa que é meio mundial, meio europeia, né? Mas tem muita gente vivendo em Dubai, mas assim, cada um num lugar do mundo. E eu acho legal, uma troca de cultura bem interessante. Assim. No meu time tem gente de Portugal, gente da Croácia, da Ucrânia, né? Inclusive no Natal eu tentei dar um presente para cada um do meu time e foi um desafio logístico enorme conseguir mandar para a Ucrânia. Que legal, no ano passado, né? Mas foi legal, assim, né, e tal. Então eu acho que é interessante e isso me dá uma flexibilidade de não necessariamente estar aqui. E eu fiquei, antes de voltar para cá, só para dar um contexto, né, eu estava aqui desde 2016, mas de 2021 a 2022 eu voltei para o Brasil, né? E aí você vê um pouco, não que o Brasil seja barato, mas comparado ao Canadá, é muito barato. Então assim, você começa a pesar, mas não é uma decisão simples porque você tem filho e você quer o melhor para o seu filho. E não estou falando que o Brasil não é o melhor, eu estou pensando até agora se é ou não, né? Mas é uma coisa que tipo, me dá flexibilidade pelo trabalho de eu decidir. Né? Então, por isso que a gente não quer tomar nenhuma decisão precipitada dessa vez. A gente quer settle down, vamos dizer assim. A gente quer, de fato, parar e ficar num lugar e pensar no longo prazo, principalmente porque minhas filhas são pequenas, têm 5 e 2 anos. Mas daqui a pouco elas crescem e criança gosta de criar raiz, né? De certa forma. Então, eu quero poder proporcionar isso a elas. Eu quero escolher um lugar que seja seguro
e que dê uma perspectiva de futuro para elas. Bom, tá desafiador achar um lugar que você pense assim, pô, onde será que nos próximos 15 anos não vai dar ruim? Ou não vai ter um problema? É difícil, é difícil. Cara, a resposta tá sempre mudando, viu? É meio que uma aposta. É uma dinâmica, né? Tá igual aos com certeza. Sim. Mas é isso, né? Infelizmente o Canadá passou por essa mudança que culturalmente, politicamente, economicamente, ao meu ver, foi para pior aí nos últimos anos. É uma pena, né? Mas o salário continua sendo alto, então, né, para quem está realmente preocupado muito mais com o salário do que com qualquer outra coisa, o Canadá ainda pode ser um bom lugar para você criar um pé de meia e depois ver o que você faz. Eu queria deixar isso bem claro, porque eu tenho amigos que vieram até de uma origem muito humilde no Brasil, era pintor no Brasil. Vou dar o exemplo de um amigo específico. Ele era pintor com 3 filhas, né, esposa para sustentar. E o salário de pintor no Brasil, né, não dava para muita coisa. Aqui ele vive muito bem, entendeu? Então assim, ele nem pensa em deixar o Canadá e, enfim, eu acho que faz todo sentido para ele, porque é uma outra história. Mas ele, como o Rafael cansa de falar nos vídeos, né, ele depende do salário local. Então assim, faz todo sentido, sabe? Então eu incentivo muito amigos meus que estão numa situação complicada no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, né? Morava, desculpa, meu passado. E eu incentivo muito, sabe? Eu tô com uma condição muito ruim aqui. A minha família ela não vem de uma origem nobre. Então, assim, eu tenho até familiares mesmo, né, que cogitam essa possibilidade. E eu sempre incentivo, né? Sim. Eu também acho. Se eu tivesse que escolher, eu já tive que escolher, né? Entre Toronto, salário de Toronto, ou então volta para a periferia de São Paulo para ter o salário de lá, assim, a matemática é simples. Com certeza. Né? Porém, como eu disse, né, você cria um pé de meia aqui e com isso você passa a ter outras possibilidades. Depois que você juntou dinheiro, tem sua cidadania, aprendeu o inglês, tem uma profissão que pode te dar trabalho em outros lugares, você começa a olhar para Estados Unidos, Suíça, União Europeia, Singapura, Dubai. Não necessariamente voltar para o Brasil. O Brasil faz sentido se você tem negócios, rendas próprias, né? Porque o salário do Brasil só compensa para político ou jogador de futebol, né? Realmente. Se for esse o caso, é melhor ser político no Brasil. Mas, se não, o Canadá tem um salário melhor. Bem, comentários finais aí para a gente já encerrando esse vídeo. Preciso descansar as mãos. Quer que eu segure um pouco aí pra você? Vou segurar aqui agora. Vou ter que revezar. Eu não sou muito experiente, mas... Todo mundo quer segurar o bastão de selfie. Mas então, Júnior, comentários finais aí, tem alguma coisa a dizer? Tenho que falar pra vocês, se vocês estão... Vou segurar aqui, assim fica mais certo. Se vocês estão pensando em sair do Brasil para mudar para outro país, para melhorar a sua vida, faça isso, tá? Pensa 3 vezes, 1000 vezes antes de julgar alguém quando falar, eu estou em Toronto, estou no Canadá, quero sair, voltar para o Brasil, ou vocês estão reclamando de barriga cheia, que eu ouço muito isso, eu vejo muito isso em comentários. Não é isso, gente, cada um tem sua realidade, as suas necessidades, a gente tem família no Brasil. Então, por exemplo, a realidade do Marcos do Marco é uma realidade, ele tem um salário que não depende, o emprego não depende de estar aqui, o salário dele, ele pode morar em qualquer lugar do mundo. O Rafael, a mesma coisa. Eu ainda preciso estar aqui, né? Eu preciso estar aqui ainda. Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso. Se você quer sair do Brasil, vá. Não se incomode com o fato de o cara ali tá falando que tá no Canadá e tá querendo voltar pro Brasil. E você se incomoda com isso porque você quer sair do Brasil. Não, cara, são realidades diferentes. Então, não se incomode com isso, cada um tem sua realidade. É isso que eu queria deixar aqui como mensagem. Eu queria deixar claro também que o que eu conquistei aqui em 7, 8 anos, eu acho que eu não conquistaria no Brasil na mesma profissão em 20, 30 ou até 40 anos. Então, assim, profissionalmente? Como? Financeiramente, profissionalmente, porque eu acho que, pelo menos na área de TI, né, acontece muita coisa na América do Norte. Deixa eu segurar para você, quando você vai falando aí, que é muito interessante o que você está falando. Pelo menos na área de TI, acontece muita coisa na América do Norte. Então, para mim, é interessante ainda estar aqui. Por isso que eu cogito mais os Estados Unidos do que o Brasil, no momento, por uma questão da minha carreira, né? E porque também eu quero que minhas filhas falem inglês nativo, porque elas nasceram no Canadá. Então, isso influencia... elas não vão ter uma vida boa no Brasil. Cara, vão ter uma vida maravilhosa se eu voltar para o Brasil, tenho certeza.
mas talvez não tenham um inglês nativo, que eu me sinto um pouco, pode ser uma coisa até idiota minha, né, estúpida de achar isso, mas eu sinto um pouco de peso, já que elas nasceram aqui, né? Então, eu acho que é muito importante mencionar isso, sabe? Que eu tô tendo essa escolha porque eu vim pra cá em primeiro lugar. Então eu não tô desincentivando ninguém a vir. Eu acho que valeu a pena cada minuto que eu fiquei aqui. Eu acho que eu faria tudo de novo. E eu acho que, eu não sei como é que vai acabar essa cultura woke, mas eu acho que o Canadá é um país próspero, é um país que tem muita oportunidade. Aqui só tá desempregado quem quer. Sim. Sabe? Claro, tirando exceções, por exemplo, eu não quero trabalhar como isso, ou como aquilo. Aí se você quiser escolher a área que você vai trabalhar, talvez você não tenha a oportunidade no momento. Mas se você quiser só trabalhar, você pode trabalhar. Isso é uma coisa que eu acho incrível. Eu acho que no Brasil, infelizmente, não tem essa oportunidade que tem aqui. Então, assim, eu falei, pode ter soado meio mal que eu falei do Canadá, mas eu faria tudo de novo. E eu, como já falei antes, eu recomendaria isso aqui para meus amigos que estão numa situação mais complicada no Brasil. E é isso, acho que é isso. E o que você conquistou aqui também com essa empresa foi com, na verdade, um salário vindo de Dubai. Né? Assim, a maior parte do tempo aqui no Canadá eu trabalhei para empresas canadenses e americanas. Sim. Né? Vamos dizer assim, eu estou nessa empresa há um ano, mais ou menos, menos de um ano. Assim, menos de um ano, na verdade. Então, é uma coisa que aconteceu agora, mas as empresas que eu estava anteriormente, algumas pedem que você fique na América do Norte, né? Sim. Mas a maioria, apesar disso, é trabalho remoto. Então, tá muito na moda agora as empresas de TI deixarem como um benefício, trabalhe 3 meses do ano por onde você quiser, mas o resto tem que ficar na América do Norte. Por uma questão de payroll, de contra-cheque no país e tal, questão legal de ser residente fiscal. Então existe uma certa limitação. Atualmente a minha empresa não tem essa limitação por uma questão de cultura da empresa, que está todo mundo espalhado pelo mundo, né? Mas não acho que seja tão simples como já foi. Parece que agora, quando o Covid acabou, o pessoal está querendo voltar para o escritório um pouco, sabe? Está querendo reverter. E eu sinto que existe uma certa cultura de, talvez, híbrido, uma vez na semana, ou remoto, mas tem que ficar no país, enfim, né? Não é tão flexível assim. Não. Bem, mas salário de Dubai ou do Canadá, ambos são bons, né? Apesar do custo de vida ter aumentado aqui. Sim. Com certeza. É isso então. Pô, caminhamos pra caramba aqui. Caraca. Pô, meu Deus. tem que voltar 2 km agora de caminhada. Caminhamos 2 km. A gente escolheu logo a maior praia do mundo de água doce para caminhar. Não, e olha, pra vocês terem uma ideia, continua, tá? Não, vai longe. Ó. Vai longe. Continua. A praia sem fim. Mais longa do mundo, das praias de água doce, essa aqui é a mais longa do mundo. Então, pessoal, valeu. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o canal do Júnior. E vou deixar aqui também um vídeo relacionado que nós fizemos lá em Toronto, no High Park. Aí vocês podem clicar e assistir. Então, valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.